Olá! Hoje estamos aqui para falar sobre o consumo de água e vamos abordar os 4 seguintes tópicos: o mau uso da água, a falta de água, o excesso de água e, por fim, algumas soluções para que possamos resolver estes problemas. Vamos lá? O primeiro tema que nós vamos abordar é sobre a escassez de água, sendo este um sério problema e causado por secas, falta de chuvas e poluição. Mas vocês devem de estar a perguntar, com tanta água no mundo, como é que é possível que isto seja um problema? Bem, deixem-me dizer-vos que o ano passado a escassez de água foi dada como um dos maiores riscos globais na próxima década e que meio bilhão de pessoas no mundo enfrentam uma grave escassez de água todo o ano. Então e agora? Ainda acham que temos assim tanta água disponível? O nosso planeta tem um consumo bastante excessivo de água. Geralmente, quando pensamos em desperdício de água, vem logo na nossa mente problemas do dia a dia, tais como irmos tomar banho durante demasiado tempo, ou até mesmo quando vamos lavar os dentes e deixamos a torneira aberta. Mas para além desses problemas, existem alguns ainda maiores ligados à atividade económica, tais como a pecuária, a agricultura, a indústria, o comércio e a construção civil. Um bem precioso e essencial para a nossa vida no cotidiano, devemos preservá-la e tomar atenção à quantidade que usamos. Às vezes podemos deixar a nossa torneira ligada enquanto lavamos os dentes ou enquanto colocamos a pasta na escova e não é necessário. Às vezes deixamos a água ligada enquanto estamos a enxaguar seja o cabelo, seja o corpo e não é necessário. Então pequenos gestos fazem a grande diferença. Extremamente importante, eu vou-vos falar sobre as soluções para poupar água, porque a água é um elemento muito escasso no nosso planeta hoje em dia e nós devemos mesmo de poupá-lo. Então, muitos de nós no banho temos sempre a mania de deixar a torneira ligada enquanto estamos a lavar o cabelo, estamos a lavar o corpo, a lavar os dentes, e isso não devia de acontecer, porque sempre que a água está a correr estão a ser desperdiçados imensos litros de água, então sempre que estamos a lavar o cabelo, o corpo, devemos sempre fechar a torneira. Também podemos outras maneiras de aproveitar a água ou poupá-la. Podemos sempre aproveitar a água da chuva para regar as plantas, lavar o carro, para imensas coisas, porque é mais uma maneira de poupar água. Olá, eu sou a Vera Castro, 11º ano da Escola Secundária Gondomar, e eu mais umas colegas vamos apresentar as 7 regras da água. Olá, sou Mariana, da Escola Secundária Gondomar, e a primeira regra da água é fechar a torneira enquanto lavas os dentes. Olá, eu sou Margarida Santos Martins, da Escola Secundária de Gondomar, e a segunda regra é tomar banho mais rápido. A terceira regra é não deixar a água a pingar. A quarta regra é reutilizar a água da chuva para as tuas plantas. Quinta regra é fechar a torneira enquanto lavas as mãos. A sexta regra é utilizar a panela adequada para a quantidade de comida que fores fazer. A sétima regra é utilizar o mínimo de água necessário para as atividades realizadas. Eu sou a Renata Fernandes, 11º ano da Escola Secundária de Gondomar, e este trabalho foi realizado para a sensibilização da poupança da água. Eu sou o Pedro Rocha, da turma 11-9 da Escola Secundária de Gondomar. Olá, sou José Bessi e sou da turma 11-9. Olá, eu sou o João Vitor e sou da turma 11º 9. Sou o Miguel Soares, do 11º 9 da Escola Secundária de Gondomar. Neste trabalho vamos falar sobre a importância da água. A escassez da água afeta mais de 2,1 bilhões de pessoas em 2015. Sobre medidas que podemos tomar para pouparmos mais água no nosso dia-a-dia. Olá, hoje vou falar sobre a escassez da água, principalmente o continente asiático, o continente africano e o Médio Oriente. E a grande maioria da água doce fica nos polos. Um dos exemplos para poder economizar água é fechar a torneira enquanto lavamos os dentes. Também não devemos deixar a torneira ligada muito tempo enquanto lavamos a louça para economizar água. Também é recomendável utilizar a água da chuva para regar as plantas e também, se possível, utilizar na agricultura. Também é recomendável economizar água enquanto lavamos os carros, não deixando a mangueira aberta por muito tempo. A água é importante para a sobrevivência dos seres vivos. Também é necessária na pecuária e na agricultura, que nos trazem bastantes alimentos. Sem a água não existe vida na Terra. Em conclusão, a água é muito importante para a nossa vida e não devemos esquecer o problema da escassez de água. Logo, devem usar as 4 dicas que temos em cima. Poupem água! Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre a água, mais especificamente o que devemos e não devemos fazer para conservarmos este recurso. Agora, para começar este vídeo, vamos falar um pouco sobre o que é a água. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
A água é composta por 3 estados físicos: líquida, sólida e gasosa. A água é de fundamental importância para todos os seres vivos na natureza. É essencial para toda a evolução da vida na Terra. No planeta, de toda a água existente, cerca de 97% é água salgada. A água doce representa 2,5% a 2,65% de toda a água da Terra, estando em rios, lagos, aquíferos e vapor. Agora que já falamos sobre o que é água, eu vou falar basicamente do desperdício da água. Várias atividades do nosso dia-a-dia gastam água de forma excessiva. Coisas bastante simples como tomar banho, ou lavar os dentes, ou lavar a roupa, ou lavar a louça. O problema nessas atividades é que muitas vezes, por exemplo, ao lavar os dentes ou lavar a louça, as pessoas têm sempre a água a correr constantemente e de facto desperdiçam muita água, vários litros. Ao fim de um dia ou ao fim de uma semana, podemos dizer, são bastantes litros desperdiçados. Outra forma que se desperdiça água é, por exemplo, lavarmos roupa, mas pormos uma máquina enorme a lavar roupa e apenas, por exemplo, imaginemos uma máquina de 8 kg, pormos apenas 2 kg de roupa a lavar, por exemplo. Isso é algo bastante comum e que muita gente faz de forma inconsciente até, e que de facto desperdiça bastante água. Existem outros exemplos, obviamente, mas estes são alguns dos mais comuns e mais conhecidos e abordados, digamos assim. A seguir temos algumas medidas sobre este mesmo tópico de como não desperdiçar água, do que fazer para impedir esse desperdício. Como podemos poupar a água de uma maneira suficientemente eficaz? Aqui estão algumas das medidas que poderão ajudar a ti e aos teus pais. Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes. Ao deixá-la aberta, gastamos cerca de 13 litros de água em apenas 2 minutos. Toma banhos curtos. 5 minutos são suficientes para fazer a limpeza e, enquanto desce a boas, o registro deve ser fechado. Evita duchas de alta pressão. Apesar de serem usadas para a sensação de massagem no corpo, estas são inimigas do uso consciente de água. Usa a lava-louças no lugar de maneira tradicional de limpeza e, para valer a pena, precisa estar cheio de louça. Espera juntar uma quantidade de roupas para encher a máquina e verifica se elas realmente precisam de ser lavadas. Se tiveres uma piscina, cobre-a com uma capa quando não estiver a ser usada. É da maneira que evitas a evaporação e depósito de folhas. Não te esqueças de rever sempre a bomba e o filtro. Evita regar as plantas nos horários de sol intenso. Regar as plantas antes das 10 da manhã e depois das 7 da noite previne a evaporação. No inverno é possível regar as plantas dia sim, dia não. Assim, podes economizar cerca de 96 litros de água diariamente, tentando também evitar mangueiras. Usa um balde e um pano para limpar o carro. Usa depósitos para armazenar a água da chuva. Podes reutilizá-la em regas, na limpeza no quintal, dos pisos, entre outros.